Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Hepatologia do Milênio. Agradeço ao Paraná o convite. E a minha tarefa hoje aqui é uma tarefa muito ingrata, que é tentar dizer para vocês como otimizar os pacientes cirróticos para tratamento com inibidores de protease. Mas vamos lá, 15 minutinhos. Bom, cumprindo a lei, sigamos. Não há dúvida nenhuma, e nós falamos disso já há alguns anos, na verdade, de que os inibidores de protease, eles inauguraram uma nova era no tratamento da hepatite C. Nós não podemos subestimar o fato de que o tratamento, a resposta virológica sustentada com a terapia dupla com interferon pegilado e ribavirina, nos dava no genótipo 1 algo em torno de 40% de resposta virológica sustentada. Ora, chegamos a 70% com os inibidores de protease. Então, nós temos talvez a tendência de hoje desprezar um pouco esses inibidores de protease de primeira geração, mas isso é uma grande injustiça contra essas drogas, na verdade. Não há dúvida também que tratar os pacientes cirróticos é um dever nosso e que o tratamento dos pacientes cirróticos, ele traz ao paciente um grande benefício. Esse é um trabalho lá antigo, já de 2007, mas que mostra que a morte relacionada à cirrose descompensada, ela ocorre com maior frequência naqueles indivíduos que não têm resposta virológica sustentada, aqui mostrando, então, o percentual de pacientes que evoluem, aqui mostrando o percentual de pacientes que evoluem mal. Além disso, o tratamento desses pacientes impacta numa das coisas mais importantes, que é a hipertensão portal, aqui aferida pelo gradiente de pressão venosa hepática, e os senhores podem ver que é menor esse gradiente após o tratamento, caso o paciente atinja a resposta virológica sustentada. Bom, mas o fato é que quando nós resolvemos tratar pacientes cirróticos com essas taxas de resposta que, digamos, poderia chegar a 70%, claro que não chegam nesse tipo de paciente, mas com os benefícios que foram ditos há pouco, nós muitas vezes nos deparamos com essa sequência de eventos, por vezes nefasta. Esse é um caso, e eu trago apenas um caso, eu podia trazer uma série de casos, como eu sei que os senhores têm uma série de casos semelhantes a esse, uma paciente recidivante a pegilado e ribavirina 2 vezes já, uma paciente F4, que começa o tratamento lá em abril de 2012, sendo Child-Pugh A na época, faz o Lidin, depois começa com Boceprevir, e essa paciente apresenta uma série de problemas durante o tratamento, problemas relacionados à hemorragia digestiva, à anemia, uso de eritropoetina, necessidade de ajuste de drogas, plaquetopenia importante, num dado momento sangramento importante relacionado a essa plaquetopenia, fazendo com que nós tenhamos que suspender o tratamento no momento em que essa paciente já era Child B, ou seja, o tratamento empurrando a doença adiante, e eu não preciso seguir aqui para dizer que essa paciente não respondeu ao tratamento. O fato é que o tratamento com IPs de primeira geração em pacientes cirróticos, ele é sempre muito cheio de emoção, e muito cheio de emoção para o lado negativo, tanto para o paciente quanto para nós. Nós temos uma utilização de recursos imensa relacionados a recursos hospitalares, a transfusão de sangue, a necessidade de internação, e isso realmente não é bom, nada bom. O fato é que os efeitos adversos dos inibidores de protease, eles são velhos conhecidos e eles vão ocorrer, sim, na maior parte dos nossos pacientes, e isso é mais verdadeiro ainda quando nós avaliamos a população de pacientes cirróticos. Nós podemos esperar que com Boceprevir nós vamos ter lá disgeusia, neutropenia importante, nós vamos ter com Telaprevir eventualmente racha e prurido, algumas vezes sintomas anorretais, mas a anemia, e especialmente nessa população de cirrótico, ela se torna um problema extremamente importante. Isso para não falar da questão associada muitas vezes a infecções que acometem os pacientes, mas aí associada ao uso de interferon pegilado. O tratamento tríplice, ele provoca anemia porque nós damos 3 drogas que têm a capacidade importante de levar à anemia. Então, na verdade, quando nós tratamos esses indivíduos, nós temos que estar muito preparados porque essa complicação ela vai ocorrer sem dúvida alguma nesses pacientes.
Uma forma, talvez, de tentar otimizar, e especialmente nos cirróticos em relação à anemia, é avaliarmos o paciente antes do tratamento para, eventualmente, corrigir, quem sabe, níveis de ferro baixos antes do tratamento, níveis de B12 ou de folato, fazer uma reposição disso, caso seja necessário. Só que, muitas vezes, mesmo assim, nós vamos ter que fazer um controle muito frequente dos níveis de hemoglobina. E quando a anemia ocorrer, nós vamos ter que responder de uma forma agressiva, tanto reduzindo doses de ribavirina, eventualmente reduzindo doses de interferon pegilado, cogitar, e cada vez nós cogitamos menos, nós prescrevemos mais eritropoetina, e sem dúvida nenhuma todos sabem que volta e meia, e essa volta e meia é bastante frequente, nós estamos dando transfusões de sangue nesses pacientes. Além disso, nós temos que lembrar que há riscos associados ao uso de IPs nos pacientes cirróticos. Esse é um estudo que, a essas alturas, já é um estudo clássico, o estudo publicado no ano passado, a primeira parte, estudo CUPIC, que nos mostra que os pacientes com albumina abaixo de 13,5 e com plaquetas abaixo de 100 mil são aqueles pacientes que têm uma grande chance de desenvolverem efeitos adversos graves e ou mortalidade. Embora se possa criticar esse estudo, e uma crítica muito bem feita a ele foi feita pelo Roberto Carvalho Filho, de São Paulo, publicado no mesmo volume em que saiu o estudo no ano passado. Nós temos que lembrar que mesmo os estudos com regimes PEG-free, ao menos aqueles que já têm resultados até o momento, em geral excluem os nossos piores pacientes. Bom, o fato é que Boceprevir e Telaprevir, embora sejam drogas que tenham inaugurado uma nova fase na hepatite C, não são drogas para todos os pacientes. Não há dúvida alguma nisso. São drogas que representam um excelente tratamento para F1 e F2. Altas taxas de resposta virológica sustentada, alta segurança. Nós podemos fazer o tratamento com tranquilidade nesses pacientes. No entanto, para aqueles pacientes que mais necessitam e que são o tema dessa aula, nós podemos dizer, na melhor das hipóteses, que essas drogas são um tratamento mediano, porque a resposta virológica sustentada ela é menos frequente e, além disso, a segurança é infinitamente menor. Os pacientes cirróticos, eles são de maior risco, não há dúvida, e o tratamento demanda resultados frequentes, que eu fico realmente em dúvida se nós devemos até tentar utilizar esse tratamento nesses indivíduos. Bom, uma pergunta que é fácil é quando contraindicar o tratamento em pacientes cirróticos. E não deixa de ser uma forma de otimizar o tratamento com essas drogas. Ora, se nós pensamos em cirrose e classificamos os pacientes de acordo com a classificação de Child-Pugh, nós vamos ter que o tratamento está contraindicado naqueles pacientes com cirrose Child-B e, obviamente, pacientes com cirrose Child-C. Assim, respondendo à pergunta que foi feita, como otimizar o tratamento com IPs em cirróticos, talvez a grande forma de responder essa pergunta seja dizer que nós devemos, e aqui, não utilizar essas drogas em indivíduos cirróticos. São drogas que trazem grandes problemas a esses pacientes e que talvez nós devamos refletir um pouco mais na indicação do tratamento. O fato é que há drogas promissoras, ou mais do que promissoras, drogas que estão chegando por aí, e logo, uma delas, Sofosbuvir, aqui num esquema PEG-free associado à ribavirina. Esse é um trabalho que foi apresentado ano passado no Congresso Americano de Fígado, que nos mostra que pacientes em lista de espera, caso consigam ficar mais de 30 dias com PCR negativo com o uso dessas duas drogas, podem ter uma taxa de resposta sustentada muito boa pós-transplante, com a ressalva que aqui são pacientes Child-A com carcinoma hepatocelular. No entanto, há ainda mais coisas vindo, no caso Sofosbuvir e Cimeprevir, ainda não disponíveis no Brasil para nosso uso, mas já disponíveis em outros países, que mostram que aqueles pacientes lá, F3 ou F4, têm taxas de resposta muito alta e com segurança. E da mesma forma, com o combo da ABV, estudo de fase 3 aqui em pacientes genótipo 1 cirróticos, utilizando ABTs mais ribavirina, as taxas de resposta são altíssimas e também com perfil de segurança muito adequado.
Revisando, se nós pegamos e vamos revisar os melhores esquemas, as melhores combinações, e aqui eu saliento que não apenas para cirróticos, nós vamos ver que nesses pacientes genótipo 1, que são os indivíduos que nós podemos utilizar inibidores de protease de primeira geração, não entram aqui essas drogas e não há um motivo outro que não seja a melhor atividade desses outros esquemas e também, sem dúvida alguma, a segurança desses outros esquemas frente a um paciente cirrótico. Assim, encerrando, os inibidores de protease, sem dúvida alguma, eles foram um avanço. As taxas de resposta sustentada virológica, as taxas de resposta virológica sustentada foram muito boas em pacientes com o vírus C, genótipo 1, mas não naqueles indivíduos cirróticos. Os cirróticos têm menor taxa de resposta virológica sustentada, os cirróticos têm mais problemas, e eu acho que nós temos que pensar 2 vezes, talvez não 2, 3, 4, antes de indicarmos o uso dessas drogas em indivíduos cirróticos. Assim, eu creio que a seleção de pacientes ela é mandatória, que o controle de efeitos adversos, se por acaso nós resolvermos utilizar essas drogas em cirróticos, deve ser rigorosa e, novamente, dizendo que, para otimizar, é melhor evitar inibidores de protease de primeira geração em indivíduos cirróticos. Obrigado pela atenção.